Eu leio, né? Eu leio audiolivro. Eu leio, na verdade eu leio em voz alta e eu gosto de escutar leituras que outras pessoas fazem também, principalmente esses profissionais maravilhosos, né, da Dorina Noil, que fazem esse trabalho de leitura para a gente ouvir. Eu leio. Então, como que eu quero ser visto nesse movimento do Homem de Água? Eu quero ser visto como roteirista. E eu tenho minha participação como ator. E é só. Então, tem um lado simbólico, sim, no roteiro, para mim, muito importante do Homem de Água, e que eu vivenciei uma história num enredo que eu escrevi, que ao final, uma água mágica, uma água limpa, pura, uma divindade aquática, uma água messiânica, milagrosa, ela encarnou dentro de um traje de escafandro para se tornar humana. E ela foi ao encontro de uma mulher e teve uma experiência humana de um relacionamento, de um casamento, que se desgastou e terminou. Ele perde a função dele, continua encarnado, a água encarnada dentro do traje de escafandro, e continua tentando ser um ser humano, mas isso não tem função, não tem significado mais, não tem mais porque ele está encarnado. Mas ele encarnou e ele não sai do corpo. Então ele continua trabalhando como faxineiro no museu, está lá ele com o esfregão, questionando a vida, abandonado pela Elis, que é o grande amor da vida dele. Porque ele não é humano. Ele, como não sendo humano, ele não pertence a esse mundo. O que se espera dele é impossível ele dar. Então, no caso de ter um descendente, um filho, uma coisa assim, isso é impossível para ele. Ele tem relações com ela, uma relação sexual, uma relação emocional, ele ajuda ela, ele é um bom ouvinte, mas não é o suficiente. Para ser um ser humano tem uma coisa pragmática, prática, que é ser um ser humano. Ele é um impostor. Aos poucos eu me identifico um pouco com o Homem de Água, sabe? Eu sou um impostor. Eu não tenho direito de estar aqui onde eu estou. Por que que eu encarnei? Os espíritas pensam de um jeito, os cristãos evangélicos pensam de outro, os cristãos de outra linha, talvez de outra maneira. Mas eu fico com esse questionamento do Homem de Água. Eu tenho uma empatia. Eu escrevi uma história de uma pessoa que de repente deu o seu melhor, viveu apaixonado, teve suas conquistas, mas perdeu. Porque na vida as coisas se perdem, nada, tudo é efêmero, nada é estável. E ele viveu essa instabilidade da vida e caiu ao esquecimento. Então o que acontece? Ele simplesmente para e a água do interior dele apodrece, ele fica mal cheiroso. Primeiro ele tenta continuar, mas ele não consegue, até que um dia ele simplesmente para. Aí deixam ele num hotel, numa cama do hotel. Até que as pessoas em volta dele falam, não podemos fazer mais nada por ele. Não podemos ajudar nem nada. A gente tem que aceitar que ele já foi embora. Daí colocam ele dentro do carro e levam até o litoral, que é uma distância muito grande de carro, e abrem o traje de escafandro e despejam a água. Então não é um homem de água que sai de dentro, ele é jogado fora, ele é despejado no mar. Então quando a gente terminou o filme, a gente despejou por uma fatalidade do destino, quebrou a câmera do diretor, uma câmera muito cara, que a produção não paga, não deu para cobrir, não tinha seguro nem nada.
Então, além de a gente despejar o homem de água como se fosse esse símbolo que estragou, ficou doente, a gente não aceita mais ele no nosso convívio porque ele não participa, ele é um peso. Foi jogado no mar. O mar veio, levou a câmera do diretor. Faltaram algumas cenas que foram feitas com outra câmera, uma câmera um pouco inferior. Aí o que acontece? Eu pensando na minha mãe e na felicidade que era estar lá em Paúba, do lado de Maresias, fomos lá para filmar. Eu queria que a experiência ela tinha melhorado da dengue, aquelas coisas todas. Eu ainda controlando a labirintite, porque começou no ano passado, né? A tensão, o estresse que eu peguei dengue, a mamãe pegou também, eu tive que cuidar dela, eu já tinha melhorado. Aí foi tão estressante, eu perdi bastante peso. E eu fui fazer o Homem de Água. Eu estava tentando não tomar Dramin, né? O Dramin que era o remédio que tomava. Agora eu tomei Cenarizina e assim vai progredindo os remédios, né? Vai ficando cada vez mais forte. Eu terminei o tratamento, agora estou melhor. Estou me preparando, engordei mais um pouco. Porque não posso andar, não posso fazer, não posso dançar, não posso fazer muita coisa que balança a cabeça. Não posso. Então, resumindo, eu pensando que eu queria que a mamãe estivesse vivendo essa experiência lá com a gente, peguei um pouco de areia, que eu queria fazer uma experiência. Pegar a areia de Paúba, pôr numa assadeira, pegar a água do mar, encher e fazer ela colocar o pé na areia. Tá aqui. Não foi feito isso. Eu posso fazer agora com ela. Talvez depois da estreia do filme eu faça, né? Sabe o que eu entrei em conflito psicológico, uma série de coisas do filme, de repente o filme, eu só escrevi o roteiro. É muito importante o roteiro. Mas é um filme que foi feito em equipe e é só um roteiro que eu escrevi. Foi um trabalho do André Talamonte. Essa é a pegada. Tem a digital dele em tudo. Dos atores. É um filme. É um trabalho maravilhoso. Mas para mim tem uma coisa simbólica. E sou eu, apenas eu, sei o que é a alegria e a tristeza de ser eu nessa coisa de escrever uma história que, que é um reflexo do meu lado psicológico. Só eu sei. As pessoas olham assim, não transmitem. Esse é o problema, o que passa dentro da gente e o que uma câmera é capaz de mostrar para as pessoas. Então, eu gosto de escrever, no momento é a coisa que eu quero ser visto como escritor. Eu quero falar, gostei das suas histórias, tem mais histórias. E esse lado psicológico, não clínico, mas psicológico de autoconhecimento. O que é o homem de água? Eu acabei de gravar um vídeo e postar sobre as extremidades do pão puma. Sempre a extremidade que não tem os dois lados de recheio, que é um corte feio, ninguém quer comer, que é quase casca. É só casca, tem pouco miolo, casca. O gostoso do pão de forma é que ele é recheio e tem uma pequena casquinha por volta. As pontas fogem do design e são rejeitados. Então, eu me identifico com as extremidades do pão de forma. Eu me vejo como, toda vez que eu vejo a extremidade do pão de forma, eu adio para comer ela. É sempre deixar depois. Eu vou comendo, deixo. Uma hora alguém acaba comendo aquilo lá. É rejeitado. Então, me identifico completamente com isso. O meu roteiro, as minhas histórias, meus personagens refletem isso. Uma simplicidade, eu me sinto excluído, essas questões. Então, no dia, no evento de apresentar o filme, me celebrarem, não tem nada a ver. Não tem nada a ver com a proposta. Eu sou o roteirista, eu quero que gostem do roteiro. Se não gostar, também tudo bem, mas que falem de mim sobre o roteiro. É o roteiro, a história. Eu escrevi outros roteiros, eu quero ser roteirista. E eu gosto de atuar porque para mim não dá para escrever sem atuar. Eu tenho que entender o trabalho do ator. E eu faço esse trabalho de desinibição, de entender de interpretação. Eu amo demais o ator. Para mim o principal são os atores. E eu escrevo para os atores. E eu sirvo a um cineasta como dramaturgo. É enredo só que eu faço. Eu não estou fazendo filmes.
Isso é coisa do diretor e dos atores. Então eu gosto demais dos atores, por isso quero experimentar a coisa de ser ator, né? Eu leio os audiolivros aqui, todas essas coisas. Mas em suma, no tutorial eu peguei a ponta do pão, cortei no meio, passei margarina, fechei. Aí ele ficou casca dos dois lados e dobrou o tamanho do recheio. Então a gente resolveu o problema que tinha pouco recheio, muita casca. Ficou um pão fechado com o recheio. Então, eu vejo assim, se a gente olhar que as extremidades do pão de forma são brindes, um pãozinho diferente, especial, que veio de presente junto com o pão de forma, você pode comer com o maior gosto do mundo, aquela ponta cortando no meio, passando margarina, fechando, fica um pãozinho. É único, exclusivo, que vem no pão de forma. Então eu me vejo assim, eu tento fazer a minha arte como se pegasse o que ninguém quer e readequasse e ficasse especial, único. É isso que eu quero. Eu quero que apresente o filme, as pessoas vejam, eu sei, as pessoas veem, vai embora, fala, não gostei de tal coisa podia ser diferente, tal coisa. É um mero filme, como a gente está cheio no mundo, não tem nada demais. Agora, o lado simbólico, como eu falei, depois que eu expor o filme tudo, eu vou trazer areia e provavelmente eu dei esse fim na areia, que eu ainda não pus a areia na assadeira, coloquei as águas, ó, tem bastante vidrinho de água aqui, são 6 desses daqui, ó, de água. E daí eu vou pôr o pé dentro da água também, minha mãe vai pôr o pé dentro da água, que foi a proposta, porque eu estava lá no mar, estava pensando na minha mãe de um mar. Eu fui até o mar depois de, sei lá, 15 anos que eu não ia para a praia. Tem gente que nunca foi para o mar, né? É muito interessante ir para o mar. Eu não tinha voltado para ver o mar há muitos anos. Minha mãe tem vontade de ver o mar ainda. Ela já viu o mar muitas vezes, mas faz muito tempo que ela não vai. Então, quando a gente foi para Paúba, eu me senti assim. Eu falei, puxa, eu queria que ela estivesse também participando disso, mas é impossível. É muito penoso, muito sacrifício uma viagem, uma distância dessa, o calor. Não dá. Então, eu trouxe um pouco do mar para ela ter a experiência de estar um pouco lá, que era a areia. Esse foi o objetivo. E resumindo, nós despejamos o homem de água podre no mar e pegamos a água do mar de volta, com ele já reciclado, limpo e tal, e trouxemos para casa o homem de água. Então é essa que é a coisa, é esse que é o significado da história, da vivência em grupo, da minha relação afetiva com a coisa. E não uma coisa de um evento, as pessoas me destacarem alguma coisa. Na verdade, quem não gosta de mim vai continuar me discriminando do mesmo jeito, vai encher de defeito nas coisas. As pessoas, por um lado, veem um talento de mim, uma série de coisas, mas numa simples situação prática já me desfazem, porque eu não sou um cliente, eu não consumo muito, porque eu não tenho dinheiro, eu falo demais, então eu encarno, grudo nas pessoas, eu incomodo. Então eu sou maltratado por donos de bar. E olha que eu nem bebo, né? E agora, porque eu consumo pouco, porque eu converso atrapalhando o cliente, eu sou visto assim, isso me magoa extremamente. Eu surto, eu fico doente, eu falo, como assim? Se eu tenho desenhos meus nesse restaurante, nessa lanchonete, na parede, tudo, eu venho e consumo. Se eu estou conversando, eu estou atrapalhando o cliente. Eu me sinto mais tão mal, mas tão ofendido. Aí fica parecendo que eu sou uma estrela, sou vaidoso. Eu falo, nesse momento, um momento de brilho tão importante, de apresentar um trabalho que começou sozinho comigo, que reflete um pouco do que eu sou, do meu sentimento na história. Aí teve uma produção, um diretor maravilhoso, uma equipe maravilhosa. Vamos mostrar 20 minutos no Teatro Municipal, fazer uma projeção. Ótimo, mas mesmo assim, as pessoas
ainda vão continuar me tratando mal, me colocando como um cara que não para de falar, que é um chato. Eu tentei monetizar no YouTube agora. Pensei, quem sabe chegou a hora de ter algum apoio, né? Porque já que eu produzo 3 vídeos por dia, aí o feedback do YouTube falou assim, avaliou meu canal, disse que meu conteúdo era repetitivo, parecia automático, e é mesmo, né? Eu pego as coisas e leio, pum! Eu não tenho edição nenhuma, eu ligo a câmera e pau! E eu uso a palavra, a cognição, não preparo, não faço uma revista. Disse que não era educacional e nem... E, e era conteúdo repetitivo. Aí eu fiquei pensando sobre o meu conteúdo. Muito bom. Isso foi bom. É uma pena, porque eles já monetizaram o meu canal. Eles já estão colocando vídeos. Então, eles não dividem o lucro dos vídeos que aparecem aqui da propaganda que aparece. A partir desse ano começou a aparecer. Sem a minha autorização, eu não monetizei. Eles começaram, daí eu fiquei indignado, eu pensei, falei, não, então está na hora de eu requisitar uma parte disso, porque eu continuo produzindo constantemente. Então, um amigo meu que serviu de produtor, Renato Fernandes, que colocou, que criou o meu perfil no YouTube, porque eu não sei criar, depois de 10 anos, agora com 1.200 vídeos, né, 3.500 inscritos, audiolivro sem parar, os livros grossos, eu cheguei a ler livro de 500 páginas. Precisamos falar sobre o Kevin, é um livro muito grosso. Eu sistematicamente, as aventuras de Pi, vários, eu vou postando. O YouTube não reconhece isso. Agora, eu aceito que o YouTube falou que o meu conteúdo é meio automatizado, e daí explicava melhor o que você deve fazer e o que não deve fazer. Então, o que eu não deveria fazer é isso, pegar no Facebook, que tem lá matérias jornalísticas de escritor, e eu ler. Eu leio e eu falo, mas eu não falo a fonte que eu achei aquele conteúdo. Esse é um problema, direitos autorais. Quanto a ler o livro, eu deixei claro, né, que eu faço um trabalho voluntário para deficientes visuais. Agora, quem enxerga tem o direito de escutar, também de provar aquele produto para poder ver se tem qualidade, para poder recomendar para pessoas que não têm acesso. A ferramenta do computador de achar, de procura, é mais difícil, né? Então, um familiar que tem um deficiente visual, tem alguém que tenha dificuldade de segurar o livro que seja, ou mesmo um leitor que está com a vista meio fraca, que não aguenta mais ler como lia antes e está usando o dispositivo audiolivro. Também é para essas pessoas. Eu sou uma das pessoas, ou que até tenho dificuldade até cognitiva. Por exemplo, eu gosto mais de ouvir um audiolivro do que ler o livro. Eu gosto, porque eu sou mais auditivo nesse ponto do que visual. Eu sou mais para ler. Eu consigo melhor. Então, eu li muito por causa disso. Agora, eu leio, escuto minha própria voz e escuto muito audiolivros. É o que eu falei, eu escutei 10 Stephen King que eu não leria com os olhos de jeito nenhum. Eu escutei aqui no YouTube, da Dorena Noel. Acho que é Dorena Noel. Achei maravilhoso, entendeu? Então, essa coisa dos direitos autorais é importante. Por isso que eu deixei bem claro. Eu acho que eu sou o único canal de quem produz audiolivro voluntariamente, assim no YouTube, disponibiliza, que lê para os outros. Estou lendo para as outras pessoas ouvirem os livros. E que deixa lá, olha, o meu trabalho é um trabalho voluntário para deficiente visual. Eu deixo claro isso. Não é exclusivamente, porque infelizmente não dá para ser exclusivo só. Não dá, as pessoas têm que ouvir e levar até um deficiente visual ou alguém que precise, porque justamente é uma coisa inclusiva. Eu mesmo escuto, existe uma cultura literária, é como uma biblioteca. Então hoje é muito polêmico esse assunto. Então no retorno da análise do meu canal que o YouTube fez, ele não fala sobre direitos autorais, mas ao mesmo tempo fala que o meu conteúdo é feito muito rápido. Eu posto vários vídeos por dia e de uma maneira muito simples.
né? Eu não tenho uma edição básica, não tenho nada. E muito igual, porque é o mesmo cenário, só eu que apareço falando. Então, mas é interessante. Se eu sinto vontade de falar sobre, filosofar sobre a ponta, a extremidade do pão de forma, de falar sobre o meu processo de escrita, isso é educacional. Mas só que as pessoas querem produtos rápidos. Meus vídeos são muito longos, são que nem documentários. Assim como o livro. Quem escuta um livro inteiro tem que ter os parabéns, dar os parabéns, porque é um esforço ouvir uma pessoa lendo. Ler é um esforço. Ouvir uma leitura de um livro inteiro é um esforço. Entendeu? Então esse canal é um canal roots, não é para qualquer um. Ele não é um canal que todo mundo curte, que tem muita visualização, não tem. E é um canal de cultura e educacional, sim. E o meu produto que eu faço, ele é rápido. E jogo porque eu sou um maníaco. Por isso que as pessoas me tocam nos restaurantes, me tocam nos lugares, porque eu falo demais. Então, eu venho aqui, tenho um tempo livre, eu venho falar da minha proposta da areia e da água para minha mãe pôr o pé, e que ainda não rolou. Está incompleto. Depois que exibir, vou chegar em casa e vou gastar essa areia, vou gastar essa água, não gastei. Vou expor lá no hall. É para isso. É um conteúdo humano. Eu entro em catarse, não, eu tenho pequenos surtos às vezes, psicológicos. Eu tenho, o que eu posso fazer? A arte e o artista, ele precisa botar para fora. Então eu tenho lido livros, porque eu quero ser escritor. Eu tenho atuado com ator, por isso que eu me filmo falando. E eu me assisto, e eu me ouço. O YouTube fala, seu canal não pode monetizar. Concordo, tem razão. Antes eu não queria monetizar mesmo. Só que a água bateu na bunda, né? Eu fiquei impossibilitado, meus alunos de desenho não voltaram mais, estou com dificuldade para desenhar de dor. E continuo fazendo esses vídeos. Daí eu pensei, homework é um jeito. Bom, em suma, vamos fechar, que eu falei demais. Como sempre, meu conteúdo é demais. É um conteúdo fácil, né, YouTube? É verdade. Mas quem analisou isso daí foi uma inteligência artificial. Nada mais fácil do que usar uma inteligência artificial, né? Eu leio o livro cada um. E eu estou crescendo muito com essa leitura e com os comentários que os meus amigos põem aqui embaixo, que a gente conversa. Que são poucos, porque são pessoas também esforçadas que criaram empatia com esse meu movimento. Eu ofereço minha voz para ler para você. Eu sou o mesmo cara que há 10 anos, sei lá, 8 anos, fez aquele vídeo sem barba, um cara simples falando da vida não é uma caixa de chocolate. Na verdade, ser louco não é uma caixa de chocolate. É a primeira frase do livro Forrest Gump. Na verdade ser louco não é nenhuma caixa de chocolates. Eu mudei isso e pus, a vida não é nenhuma caixa de chocolates. Oi, eu ofereço minha voz, você que é deficiente visual e acessou esse canal, eu ofereço minha voz para ler para você. Aí fui falando, foi o primeiro vídeo assim que eu fiz, que eu pensei, eu preciso me apresentar e mostrar que eu não estou querendo infringir nenhuma lei de direito autoral, não estou querendo ganhar dinheiro vendendo audiolivros. Eu realmente gosto de ler em voz alta e estou disponibilizando para um crescimento mútuo. E em 10 anos eu lendo, eu cresci muito culturalmente. O algoritmo me joga no Facebook muitos textos interessantes que eu leio, ponho uma foto e publico aqui. É rápido sim, senhor YouTube. Mérito meu. O que eu posso fazer? Mas mesmo assim, não, tem um monte de canal monetizado aí, tudo, essas coisas, que ficam vendendo cursos ou anunciando posadas, o cara vai pescar lá, aí põe, você pode comer no restaurante e tal. É muito informativo, muito bacana tudo, mas percebeu que está gerando dinheiro, né? Mesmo essas resenhas de livro, as editoras dão de presente os livros, né? Eu ganhei de uma amiga, a Mônica me deu esse livro aqui, ó. É uma das amigas, ela não tem mais isso. Me deu esse livro e me deu esse livro. Depois eu pedi para não me mandar mais livro, que ela deu do bolso dela. Ela é uma pessoa muito, muito culta e proativa nesse sentido. Entendeu que o meu canal, e eu li o resto do Som e a Fúria, do Faulkner, né? A Mônica me mandou para mim de presente.
Fora isso, eu não pedi ajuda para ninguém. Eu não quero. Eu leio só em PDF. A Mônica é um amor de me dar de presente. Achei ótimo, mas não é esse o objetivo do meu canal. Não é. Eu não quero, por exemplo, uma editora me dar livros e eu fazer a propaganda, tudo. Não é nada disso. Meu canal não é comercial. Por isso que o YouTube não vê potencial em monetização no meu canal. Pronto, eu acho que eu vou encerrar isso, mas foi legal lembrar do Otelo e do Som e a Fúria que a Mônica me mandou. Estava esquecendo da origem de algumas coisas. E aqui tanto a Silma quanto a Angélica ouvem os livros e as minhas resenhas, escrevem embaixo e são parceiras aí. Fico muito contente. Bom, vou terminar. Areia de paúba, água do mar, homem de água. E é isso, o verdadeiro sentido. Sou um roteirista. Eu leio livros, meu canal, né? Abraço, tchau. Desculpe, eu sou um chato mesmo.